Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, a gente vai hoje para mais uma aula, mas antes de começar, eu vou pedir para vocês se inscreverem, por quê? Para vocês poderem receber notificação toda vez que tiver aula nova para vocês, e porque a gente está com o projeto de entrar com live. Se vocês não tiverem entendido ou tiverem alguma dúvida do conteúdo anterior, vocês vão estar tendo contato junto com a gente para a gente poder tirar essa dúvida de vocês. E é isso aí, a gente vai para mais uma aula. A aula de hoje é sobre o quê? A aula de hoje ela é sobre o acento grave, mais conhecido como crase, que é o acento ao contrário. Existem duas formas de vocês usarem a crase, independente do contexto da frase, independente da forma que ela está, vocês não vão precisar se preocupar com isso. Quais são esses casos? O primeiro caso é quando tem locução adverbial, com a preposição a, mais palavra feminina. Mas o que é a locução adverbial? Por mais que tenha sido o conteúdo da última aula que eu mandei, a locução adverbial é quando existe duas ou mais palavras que fazem o papel do advérbio. Como assim? Um exemplo que eu vou dar para vocês. Se eu falo bem assim, levantei cedo, eu tenho cedo, que é um advérbio de tempo, porém ele é só uma palavra. Mas se eu falo assim, levantei à tarde, o à tarde já são duas palavras, ou seja, isso é caracterizado como locução adverbial, porque tem duas palavras para caracterizar a tarde. Então, esse a de à tarde vai ser acraseado, então nesse caso vai ter a preposição. Mas como toda regra existe suas exceções, essa daqui não vai ser diferente. Qual é essa exceção? Quando a locução for usada como instrumento, não vai ter palavra craseada. Como assim? Se eu falo bem assim, fiz atividade à caneta. O a caneta é o instrumento que eu usei. Então, caneta, por mais que seja uma palavra feminina, o a que vem antes dela não vai ser acraseado, porque é um instrumento de uso que eu estou utilizando para fazer a atividade. Outro caso também que não vai existir crase vai ser quando existem palavras repetidas. Por mais que a gente tenha o a palavra, quando for repetida, não tem essa concordância. Porque, independente de ser locução adverbial, o artigo não é aceito. Como assim essas palavras repetidas? Se eu falo assim, face a face, dia a dia, esse a que está entre eles, por mais que sejam palavras femininas, eu não tenho a crase dentro desse contexto. Agora a gente vai ver o segundo caso, onde independente da forma que a frase está escrita, independente de qualquer coisa, eu vou saber que também tem preposição, ou que tem a crase. E quando que é isso? É quando tem uma locução conjuntiva ou prepositiva. Quando eu falo assim, à medida que esse A vai ser acraseado, porque ele vai estar falando de proporção. Ou seja, tem dois ou mais palavras fazendo o papel de conjunção, eu vou ter a palavra acraseada, que no caso vai ser a medida, porque ela está indicando proporção. Se eu falo uma frase bem assim, eu aprendo mais à medida que estudo. A medida está falando que eu faço o quê? Que eu aprendo mais à medida que eu estudo. Então, vai estar dando proporção à frase. Agora, se eu uso o exemplo assim, a medida que tirei vai servir para a roupa. Esse a medida, ele já não vai estar falando de proporção. Então, o a, antes de medida, não vai ser acraseado. Então, não vai ter a crase nesse sentido, porque ela não faz ideia de proporção. O primeiro caso fazia ideia de proporção, por isso eu tinha a frase acraseada, mas nesse, como não tem a proporção, não fala sobre proporção, então ele já não é acraseado. Então esses são os dois casos os quais a gente usa crase independente do contexto da frase, sem medo de errar, exceto com aquelas exceções que eu falei para vocês. Agora a gente vai ver os casos onde a gente não usa a crase. O primeiro caso que a gente não usa crase, em palavras masculinas. Por que a gente não usa em palavras masculinas? Porque não vai ter a conjunção do a com advérbio. Porque as palavras masculinas, geralmente,
o artigo que vem antes dele, a preposição que vem antes dele, é para concordar com a palavra no masculino. Então, a gente já não vai ter esse acraseado. Se eu falo bem assim, disse a você, você é uma palavra masculina. Então, por mais que eu queira colocar a crase, é uma vontade, mas passa à vontade, porque eu não posso colocar a crase, porque não existe essa crase. O segundo caso que eu também não uso é quando tá o A, depois do A vem o verbo. O que é verbo? Tudo aquilo que eu consigo conjugar. Se eu consigo conjugar, não tem crase. Se eu falo bem assim, fiquei a nadar. A nadar, o nadar de nadar mesmo, então ele é um verbo e ele tá conjugado, nadar. Então, nesse caso, é outro caso onde não vai existir a crase. O próximo caso que não vai existir a crase é no caso quando o A tá antes de, ele tá no singular e antes de palavras que elas estão no plural. Um exemplo disso, se eu falo bem assim, eu fui à reunião. A reunião já vai ter a crase. Porém, se eu falo bem assim, eu fui a reuniões, eu fui a mais de uma reunião. Então, esse A ele não vai ser acraseado, porque a crase ela tem que ter aquela concordância entre o substantivo e o artigo. E nesse caso não vai ter essa concordância. Se não tem essa concordância, então é outro caso que não tem crase, porque precisa estar ou os dois no plural ou os dois no singular. Uma coisa que vocês não podem confundir: locução adverbial de modo com o verbo. Quando der para conjugar, é verbo. Se não dá para conjugar, é locução ou substantivo. Quarto caso que eu não uso crase. De maneira geral, antes dos pronomes. Porém, tem exceções. A gente vai voltar nessas exceções. Mas aí, primeiro eu vou usar um exemplo para vocês. Se eu falo bem assim, levei o caderno a ela. O ela é um pronome pessoal, ou seja, eu não vou ter o a craseado, já que o pronome vem após ele. Quando que eu posso usar? Quando eu tenho, primeiro caso, eu posso usar crase em pronome possessivo feminino no singular. E se tiver esse caso, ele vai ser facultativo. Segundo caso, pronome de tratamento em alguns casos específicos, e quando tiver eu tenho que especificar o nome. Quais são esses casos que eu posso usar? Somente com senhora, senhorita e dona. E quando for assim, eu tenho que especificar o nome delas que eu tô falando. Se eu falo bem assim, levei para a senhora Helena, o A vai ser acraseado, porque eu vou ter o senhora e eu vou ter o Helena, que eu tô especificando quem é essa senhora, então vai ser esse feminino. O segundo caso que eu posso usar crase, pronome demonstrativo, somente 3 dos pronomes demonstrativos. Aquele, aquilo e aquela. Quando eu tiver esse, vai ser quando eu tiver uma sobrando. E eu vou estar usando a crase dentro do pronome. Como assim? Um exemplo, se eu falo bem assim, fui assistir aquele filme. Aquele vai ter a crase naquele. Professora, mas como assim? Filme é palavra masculina, como é que eu vou usar? Calma. Quando eu tiver essa dúvida assim, é só eu trocar a frase, que aí eu vou ter a certeza. Se eu colocasse bem assim, fui assistir a esse filme, então eu teria o A. E por isso que eu tô usando a crase, eu não tô usando a crase antes da palavra, eu tô usando a crase dentro do pronome, do pronome demonstrativo, aquele. Eu tenho um caso assim, se eu falo bem assim, comprei aquele carro, aquele não vai ser acraseado, por quê? Se eu for trocar aquele por esse, eu vou falar bem assim, comprei a esse carro? Não existe. Então, eu vou falar, eu comprei esse carro. Então, essa é a troca que vocês vão poder fazer para vocês verem se esses pronomes demonstrativos vão ser acraseados ou não. Gente, essa parte é muito importante de vocês pegarem e eu espero que vocês estejam pegando. E vamos seguir lá. Agora a gente vai ver os casos facultativos, e um deles é aquele que eu falei do pronome possessivo feminino no singular. O primeiro é antes do nome próprio e de mulher. Amanda, Camila, Ellen, Érica,
Natália, os nomes de mulher. Antes deles, vai ter de forma facultativa. Se eu falo bem assim, entreguei a João a mala. Antes do João, a mala vai ter acraseado, mas a João, ele não vai ser acraseado. Se eu falo bem assim, eu entreguei a Maria, ela vai ser facultativo. Ela pode ser acraseado ou não, daquele empoderamento que as mulheres podem ser acraseadas e os homens não. Tô brincando. O segundo caso é no pronome possessivo feminino no singular. Um exemplo, se eu falo bem assim, Cláudia foi embora, gente, aí, nesse caso, não é facultativo, não tem, de forma alguma não tem. Por mais que comece com a e antes de Cláudia, não tem. Os facultativos é quando a gente fala que deveria ter pela norma, mas não existe. E assim a gente caracteriza como facultativo. Lembrando que o facultativo é quando deveria ter, mas não tem. Igual se eu falo bem assim, deveria ter a partir do objeto direto. Deveria ter, mas se é obrigado, não, porque você não é obrigado a nada. Outro caso que a gente também tipo de pronome possessivo, que a gente pode colocar ou não, facultativo também. O pronome minha, tua, nossa e vossa, quando couber na regra, porém é facultativo. Se eu falo bem assim, viajei com a sua tia, é facultativo, eu posso colocar a crase, também posso não colocar. Caberia, mas não é obrigatório. Mas já se eu passo a frase pro plural, eu tenho que ter acraseado obrigatoriamente. Se eu falasse bem assim, viajei com as suas tias, obrigatoriamente tem que ser acraseado. Outro caso, eu falo bem assim, vamos até a escola. Escola é feminino, mas eu sou obrigada a colocar? Não, também é facultativo. E, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida vocês podem me mandar, se vocês não tiverem entendido. Mas eu espero de verdade que vocês tenham entendido, até porque é um assunto muito interessante. Lembrando, então, quais são os casos que podem ter, os casos que têm obrigatoriamente com suas exceções e os casos que não têm de forma alguma. E é isso, até a próxima aula. Tchau, tchau.